Olá, alunos e alunas. Dando continuidade à nossa disciplina Português 2, vamos agora para a unidade 2, na qual a gente vai discutir os segmentos fonéticos, segmentos vocálicos e os segmentos consonantais. Ou seja, nessa unidade, nós vamos discutir a tradicional divisão entre vogais e consoantes, só que agora em um nível articulatório, que diz respeito a que deve ser entendido a partir da liberação do fluxo de ar dos pulmões. Então, é esse fluxo de ar que vai distinguir determinados segmentos consonantais, vocálicos e fonéticos. Então, nessa perspectiva, a gente pode compreender as vogais como sendo sons produzidos com a saída de ar dos pulmões. E assim, ela não apresenta uma obstrução à saída de ar do trato vocal, ou melhor, do trato vocal. Considerando essa relação de saída de ar dos pulmões e a sua não obstrução à saída do trato vocal, ela pode ser chamada nasal, e aí nós temos como exemplo an, em. As vogais também podem ser orais, como por exemplo a, e. Então, você observa que o fluxo de ar, em conformidade com essa classificação oral e nasal, você vai analisar a saída do fluxo de ar pelo pulmão. Além disso, elas também podem ser chamadas de vozeadas ou não vozeadas, ou melhor, vozeadas ou sonoras. Por que que isso acontece? Como é que acontece essa classificação? Essa classificação, ela é observada a partir das vibrações das cordas vocais. Então, as vogais, por elas serem vozeadas, elas são vozeadas e sonoras em virtude da produção, de ao serem produzidas, ocorrer uma vibração das cordas ou pregas vocais. Certo? Diante disto, a gente chega às consoantes. O que é as consoantes? As consoantes, em gerais, elas se dividem em dois grandes grupos. Os grupos surdos ou não vozeados, que são produzidos sem a vibração das cordas vocais. Então, nós temos consoantes que elas, ao serem produzidas, não há a vibração das cordas vocais. Quando não há a vibração dessas cordas vocais, esses sons vão ser chamados de surdos ou não vozeados. As consoantes, elas podem ainda ser denominadas como sonoras ou vozeadas. Por quê? Porque é produzida com a vibração das pregas vocais. Como é que eu posso observar isso? Ao emitir alguma consoante, verifique a sua corda, coloque sua mão sobre a sua corda vocal, sobre a sua garganta, você vai conseguir identificar a vibração ou não ao pronunciar a consoante. E as consoantes também, elas ainda podem ser distinguidas em conformidade com o seu modo e o seu ponto de articulação. Essa é uma das grandes discussões, é a grande discussão que vocês vão encontrar na apostila de vocês. É a classificação da consoante quanto ao modo e ao ponto de articulação. Então, quanto ao ponto de articulação, elas podem ser chamadas de bilabial, como por exemplo a letra B, porque quando a gente pronuncia a letra B, há o encontro dos dois lábios, B, bilabial. Por isso que essa consoante ela é chamada de bilabial. Outro ponto de articulação também, que classifica uma determinada consoante, é lábio dental. Por exemplo, a consoante F. Você observa que ao produzir a consoante, o lábio inferior toca no dente superior, nos incisivos superiores. Por isso que ela é chamada de lábio dental. Outro ponto de articulação também que classifica as consoantes é o dental.
Por exemplo, a letra T. T. Você pronuncia a língua tocando nos dentes incisivos, por isso que ela é chamada de dental. Nós temos também o ponto de articulação alveolar, alvéolo palatal, o velar, o uvular e a glotal, que está bem discutida e explicada na apostila de vocês. Leiam esse material, que é de suma importância. Também as consoantes, elas podem ser classificadas em conformidade com o modo de articulação. E aí nós vamos ter o modo de articulação oclusivo, certo? Que ocorre quando a consoante ela é produzida com uma obstrução total e momentânea do fluxo de ar. Temos também as fricativas, que é produzida com uma obstrução parcial. Temos a nasal, o modo de articulação nasal, que é produzida com uma obstrução total e momentânea do fluxo de ar na cavidade oral. Tem também o modo de articulação africada, produzida com uma oclusão total e momentânea do fluxo de ar. Além dela, total do fluxo de ar africada, ela é produzida com uma oclusão total e momentânea do fluxo de ar, seguida de um estreitamento na cavidade bucal. O TEP é produzida com uma oclusão total e rápida do fluxo de ar, e temos também a vibrante. Então, caros alunos, chegamos à conclusão da unidade 2, nos encontramos na unidade 3.